Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula da nossa playlist de Geometria Analítica. Caso tu tenha chegado aqui porque tu está interessado nesse assunto para resolver o teu problema, te peço que se caso tu gostar da aula, te inscreve no canal ou deixa aquele teu like, me ajuda bastante e além disso te ajuda também, né, porque eu vou estar ajudando a resolver o teu problema e não custa nada tu fazer esse favorzão para mim. Então, sem mais delongas, bora pra aula. Então, o que a gente vai estudar hoje, né? O título ele já entregou, mas hoje a gente vai estudar algumas outras propriedades do produto vetorial. Então, algumas outras características consistem em, dado esse vetor U e esse vetor V, o que a gente pode fazer? A gente pode definir a direção do produto vetorial. O que acontece em relação a isso? Que se U e I, a gente consegue saber que o produto vetorial ele vai ser ortogonal automaticamente ao vetor U e ao vetor V. Então, por exemplo, olha aqui, ó, eu tenho o vetor U e o vetor V. Se eu faço o produto vetorial deles, eu vou obter este vetor aqui. Então, para eles serem ortogonais, o que a gente tem que ter? Que o produto interno, né, o produto escalar ou o produto escalar entre eles tem que ser zero. E dá certo, ó. Pego o produto vetorial com U, dá zero. Produto vetorial com V também dá zero. Então, o produto vetorial de dois vetores, ele é simultaneamente ortogonal a um vetor e ao outro vetor que faz parte do conjunto. Propriedade bem interessante e bem importante. Além disso, a gente tem a característica do sentido, que vai mostrar para onde o produto vetorial vai estar indo. Se o nosso produto, a gente tem que usar uma regra chamada regra da mão direita. Vocês também olham em física, na parte de eletromagnetismo, para saber o sentido da corrente. Então aqui em matemática, o sentido do nosso produto vetorial vai estar caracterizado pela regra da mão direita, em que vocês têm que pegar a mão direita de vocês, levantar o dedão e passar os dedos, os outros dedos que sobram, passem entre o produto vetorial. Então, se o produto vetorial está apontando para cima, a gente sabe que o sentido é anti-horário, ó. O sentido está no anti-horário. Se vocês pegarem e com a regra da mão direita apontarem o dedão na direção do produto vetorial, vocês vão ver que o sentido ele vai estar sentido horário, tá bom? Então o sentido é isso. E além disso, a gente também pode definir o comprimento do nosso produto vetorial. Se o ângulo entre os dois vetores não for nulo, o comprimento vai ser definido por essa expressão aqui. Tá certo? E além disso, uma das partes mais interessantes do produto vetorial é a gente fazer uma interpretação geométrica dessas definições que a gente acabou de ver. Então, através do produto vetorial, a gente consegue definir duas propriedades muito interessantes. A gente consegue definir que o módulo do produto vetorial entre dois vetores vai caracterizar a área do paralelogramo. O que eu quero dizer com isso? O paralelogramo é essa figura aqui de quatro lados. Se eu fizer o produto vetorial entre U e V, eu vou conseguir achar a área, toda essa parte aqui, ó, de dentro do nosso paralelogramo. Então a área, que é baseada em base vezes altura, ó, base vezes altura. Só que a altura a gente define como sendo o quê? V vezes seno de θ. Então aqui a gente tem a área. E para simplificar tudo, a gente já viu que isso aqui representa o comprimento do nosso produto vetorial, que é a mesma coisa que U vezes V. Então a área de um paralelogramo é igual ao módulo do produto vetorial, tá bom? Então, pra gente, depois de toda essa teoria, vamos resolver esses 4 exercícios para tu entender melhor como é que a gente usa tudo isso que a gente acabou de ver hoje, que não é complicado, tá? São teorias que eu quero só que tu reveja, mas com a prática de exercício tu vai ver que é bem tranquilo de usar, tá bom? Então, vem comigo. Vamos resolver ali o primeiro. O primeiro diz o seguinte, ó.
Dado o vetor U e o vetor V, determine a área do paralelogramo por U e V. Então lembra que a área do paralelogramo é o módulo do produto vetorial, entre U e V. Vamos definir aqui quem é U, quem é o produto vetorial de U e V. Lembra como é que a gente faz produto vetorial? A gente viu na aula passada, I, J, K. A gente escreve os vetores aqui, ó. 1 menos 1, 1, que é o vetor U, e o vetor V, 2, menos 3 e 4. Se a gente for fazer aqui o determinante dessa matriz, a gente vai encontrar o quê? Ó? Um I, J, K. Ou tu repete as duas primeiras linhas abaixo, ou as duas primeiras colunas à direita. 1 menos 1 e 1. Eu gosto de circular esses dois caras aqui. São os caras que eu não vou usar. E aí eu tenho certeza, não corro o risco de escrever eles. Então aqui vai dar menos 4i, menos 3k, mais 2j, menos, diagonal secundária, menos 2k, menos 3i, mais 4j. Isso vai resultar no quê? Vai resultar menos 4i mais 3i, porque menos com menos dá mais. O j mais 2j menos 4j. E o k menos 3k mais 2k. Menos com menos dá mais. Então aqui vai sobrar no final menos 4 mais 3, menos 1. 2 menos 4, menos 2. E aqui, menos 3 mais 2, menos 1. Então, esse aqui é o vetor U, é o produto vetorial entre U e V. Então, a área do paralelogramo nada mais é do que a gente acabou de definir. A área do paralelogramo vai ser o módulo de menos 1, menos 2 e menos 1. Se a gente for fazer isso, a gente vai encontrar como resultado o quê? A gente vai achar como resultado, lembra que isso aqui é a raiz quadrada do quadrado de cada um que está ali dentro. Menos 1 ao quadrado, que vai resultar em 1 mais 4 mais 1, que é igual a raiz de 6. Então, com isso a gente definiu a área do paralelogramo. Vou te pedir um segundo só que eu vou apagar isso aqui para achar a altura desse paralelogramo. Então, a altura do paralelogramo, a gente tem o que? A fórmula da área dele é a área igual a base vezes a altura. O nosso interesse aqui é a altura. Então, vamos isolar a altura ali, ó. A altura é igual a área sobre a base. Certo? Só que se a gente lembra aqui, ó, o nosso paralelogramo era algo desse tipo assim, ó. Em que aqui embaixo a gente tinha o quê? O vetor U, aqui o vetor V. Certo? Então, o que que acontece? A área a gente já viu, a área a gente sabe que é o módulo do produto vetorial entre U e V. E a altura nada mais é do que o próprio, né, a base, né, nada mais é do que o próprio vetor U. Então aqui o módulo do vetor U, que é o comprimento dele, né, o tamanho. Então a altura nada mais é do que raiz de 6, que a gente já descobriu no exercício anterior, vezes a raiz, né, o módulo do vetor U, que vai ser 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso aqui fica raiz de 6 sobre raiz de 3, que é a mesma coisa que raiz de 2. Tá bom? Então, resolvemos esse primeiro problema. Vamos para o segundo. Eu vou só apagar aqui esse aqui. O segundo problema diz o seguinte: determine a distância do ponto P, a reta R que passa por A
e B. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar quem é o vetor AB, né? Esse vetor AB, ele vai fazer parte da reta, e a gente também precisa achar o vetor AP. Por quê? Porque a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Aqui está a reta R e aqui está o ponto P. A gente quer saber essa distância aqui, ó. Esse aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. O que eu vou fazer? Eu vou fazer AB e AP. E com isso eu vou usar as propriedades de produto vetorial e usar também a propriedade que a distância de ponto, a reta, pode ser escrita como sendo o AB, AP, sobre o módulo de AB. Que nada mais é, né, que a altura do paralelogramo, essa distância, com o mesmo exercício anterior. Então vamos achar primeiro aqui o AB. AB é a mesma coisa que B menos A, que vai resultar no quê? 1 menos 2, menos 2. E AP, que nada mais é do que P menos A, vai resultar em 2, 0 e menos 1. Beleza. Então agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer o que a gente precisa, ó. AB, produto vetorial com AP. Isso aqui é IJK. AB, 1 menos 2, menos 2. E AP, 2, 0 e menos 1. Se a gente for fazer o determinante disso aqui, eu já vou botar pronto, deixo para ti como exercício. A gente vai achar como resposta 2, menos 3 e 4. Beleza. Então aqui a gente já tem o que a gente precisa, ó. A gente já sabe que a distância vai ser o módulo de 2 menos 3 e 4 sobre o módulo de AB, que é 1 menos 2 menos 2. Então com isso a gente vai ter o quê? 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado divididos por 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Isso tudo vai resultar no raiz de 29 sobre raiz de 9. E a gente já sabe que isso aqui vai ser raiz de 29 sobre 3. Tá bom? Então, vou fazer aqui o penúltimo exercício. Aguenta só mais um pouquinho. Nesse penúltimo aqui, diz o seguinte, ó, dados os vetores U e V, calcular o valor de A, que faz parte do vetor V, para que a área do paralelogramo determinado por U e V seja a raiz de 62. Então aqui o que a gente já sabe? A gente sabe que a área do paralelogramo é o módulo do produto vetorial entre os dois vetores. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o produto vetorial. Então, IJK, 2, 1 e menos 1, 1 menos 1 e A. Então se a gente fizer esse produto vetorial aqui, vocês vão encontrar no final o que? Esse determinante, né? A menos 1, menos 2A menos 1 e menos 3. Só que a gente quer o quê? A gente quer que a área desse paralelogramo seja raiz de 62. Então aqui a gente vai ter ó, um módulo entre A menos 1, menos 2A menos 1 e menos 3 tem que ser igual a raiz de 62. Só que, olha um detalhe. Este módulo aqui é a mesma coisa que a raiz de A menos 1 ao quadrado mais menos 2A menos 1 ao quadrado mais o menos 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz de 62. Se eu elevar o quadrado dos dois lados, eu consigo tirar a raiz. Então aqui vai sobrar A menos 1 ao quadrado mais menos 2A menos 1 ao quadrado mais 9, né?
igual a 62. E se a gente fizer tudo isso aqui, vai sobrar no final 5a ao quadrado mais 2a menos 51 igual a zero. Então aqui a gente ficou com uma equação do segundo grau. Se a gente aplicar Bhaskara, a gente vai achar duas raízes. Então 5a ao quadrado mais 2a menos 51 igual a zero vai resultar numa raiz com a igual a 3 e o a igual a menos 17 sobre 5. Então, o que eu posso te dizer, o valor do a, ele assume essas duas possibilidades de valor. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Eu peço para tu fazer esse determinante, ver se bate com esse, e resolver Bhaskara e ver se acha essas duas raízes. Tá bom? Vou fazer o último exercício contigo. Então, só um segundinho. Nesse último exercício, ele te dá assim, ó. Ele te dá esses 3 pontos e pede para tu determinar a área do triângulo ABC e a altura do triângulo relativo ao vértice C. Então, a primeira coisa, a gente vai ter 3 pontos, certo? Vamos supor aqui, ó. Aqui vai estar o C, aqui vai estar o A e aqui vai estar o B. Se a gente for ver, ó, esses 3 pontos é metade da área do paralelogramo. Então a gente pode dizer que a área do triângulo nada mais é do que o AC, o vetor AC, o módulo, né, de AC com AB, divididos por 2, porque eu estou pegando a metade da área do paralelogramo. Só essa parte de cima aqui, ó, ACAB é a área do paralelogramo. Só que eu só estou pegando metade com o triângulo, então divido por 2. Então se a gente fizer o vetor AC, ele vai ser C menos A, que vai ser a mesma coisa que o vetor 2, 1 e menos 3. Se a gente fizer o vetor AB, vai ser B menos A, ele vai ser igual a 1, menos 2 e menos 1. Então se agora, deixa eu só apagar aqui, se agora a gente fizer o produto vetorial AC, AB, a gente vai encontrar o que? IJK, 2, 1 menos 3, 1, 1 menos 2, menos 1. Resolvendo isso aqui, a gente encontra o vetor 7, 1, 5. Espera aí. Aqui eu inverti. Foi mal. Aqui tem que ser AB, base vezes a altura. Então, AB, AC. Então aqui também. Vamos consertar isso aqui. Então aqui fica AB, AC e JK, AB, 1 menos 2 menos 1, 2, 1 e menos 3. Aí tu me pergunta, Sor, tem diferença? Não tem, tá? A única coisa que lembra é quando tu inverte, muda o sinal. Ia mudar o sinal do determinante. Mas depois a gente ia tirar um módulo e ia ficar tudo a mesma coisa. Então não faz diferença, é só para seguir o roteiro que eu tenho aqui feito. Então o determinante é isso. Então a área do triângulo vai ser igual aqui, ó, 1/2 vezes a raiz quadrada de 7 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Por quê? Porque é o módulo desses caras. Então isso aqui fica raiz de 75 sobre 2, que é a mesma coisa que 5 raiz de 3 sobre 2. Então essa é a área do triângulo que passa por esses 3 pontos. No segundo item, pede para a gente dizer qual é a altura desse triângulo relativo. Eu vou apagar aqui só para a gente fazer, mas não te atucando. A área nada mais é do que a mesma ideia da área lá do nosso paralelogramo. Então, a altura desse triângulo vai ser a mesma altura do paralelogramo. Então, a gente pode definir como sendo a altura igual a área sobre a base.
Nesse caso, a gente vai ter AB, AC sobre a base AB. Se tu tá com dúvida, volta um pouquinho o vídeo e olha o desenho que eu fiz do triângulo. Então aqui fica a raiz de 75, que a gente já viu agora há pouco, sobre essa base AB, que vai ser a raiz, né? AB, a gente já viu que isso aqui vai dar raiz de 6. Então, no final, isso aqui dá raiz 5 raiz de 2 sobre 2, fazendo as simplificações. Tá bom? Aqui é módulo, né? Então, espero que tu tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!